Oi, minha gente! Hoje eu vim contar pra vocês quais são as 8 principais causas do inchaço na barriga e quais são as estratégias que vão te ajudar a solucionar este problema, com modificações na alimentação e no estilo de vida. Inchaço abdominal, estufamento, excesso de gases, chame como quiser. Fato é, este é um grande problema, pode indicar um grande desequilíbrio na saúde do seu intestino e precisa ser solucionado. Então vem comigo porque até o final deste vídeo eu vou te ajudar a solucionar este problema, te contando as causas para que você possa identificar o que está acontecendo com você e estratégias alimentares e de rotina para controlar isso. Meu nome é Ana Clara, sou formada em nutrição e esse é o nosso canal aqui no YouTube onde a gente conversa sobre nutrição e hábitos saudáveis. Antes de te ajudar a resolver esse seu inchaço na barriga, eu vou pedir para você me ajudar se inscrevendo aqui no canal. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo, porque dessa forma você ajuda a gente a atingir mais pessoas, ajuda esse canal a crescer e também não perde mais nenhum vídeo. Já deixa também aquela curtida para eu entender que os conteúdos que eu tô trazendo aqui para você são relevantes e que você tá comigo nessa. Muito obrigada! Agora me conta, você já sentiu aquela sensação de que encheram um balão dentro da sua barriga? Começou o dia com a barriga normal, mas percebeu que ela foi dilatando cada vez mais conforme você fazia suas refeições? Até chegar no ponto de você não conseguir fechar o botão da sua calça. Ou ficar marcando demais porque a barriga estava ali muito apertada. Pois é, esse é o inchaço abdominal. Existe uma série de fatores que causam esse problema, mas o principal deles é a alimentação. Então agora eu vou te contar o que você pode estar fazendo na sua dieta e nos seus hábitos de vida que está tendo como resultado esse desconforto na sua região abdominal. Já anota essas informações para saber o que fazer e não sofrer mais com isso. Causa número 1: dieta com alto teor de FODMAPs. Sabe aquela pessoa que tem alimentação super regrada, pratica atividades físicas regularmente, bebe bastante água, dorme bem, mastiga bem e mesmo assim fica com a barriga inchada? Essa pessoa pode estar consumindo alimentos que têm um alto potencial de fermentação. E só pelo nome, você já pode imaginar o que esses alimentos, mesmo que alguns deles sejam saudáveis, pode causar lá no nosso intestino. São eles os FODMAPs. Por definição, F de fermentáveis, e as próximas siglas são todas as categorias de alimentos que se enquadram nesse nível de fermentação, um alto teor de fermentação. Os oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos, and, esse A é de and, de E no inglês, polióis. Ana do céu, que nomes esquisitos são esses? O que é isso? Como é que eu entendo quais alimentos eu preciso excluir da minha rotina por um tempo com esses nomes todos estranhos? Deixa que eu te explico. Eu vou te dar alguns exemplos aqui dos alimentos que se enquadram nessas categorias. Todos esses nomes que terminam em ídeos e óis também são tipos de açúcares. Os oligosacarídeos você pode encontrar na cebola, alho, lentilha, farinhas, grão de bico, centeio, couve. Já vai fazendo a lista aí pra você entender o que tá causando essa loucura aí na sua barriga. Os disacarídeos são da lactose. Lembram que no último vídeo que eu fiz aqui sobre leite faz mal, vou até deixar o link aqui pra vocês assistirem completo, eu disse que a macromolécula de lactose é quebrada em duas moléculas de glicose e galactose, justamente por ser um disacarídeo, de dois sacarídeos. Então todos os leites, leite de cabra, leite de vaca se enquadram nessa categoria e os seus derivados, queijo, iogurte, kefir, todos eles. Chegando aos monossacarídeos, eles estão presentes na frutose. Então o mel, a maçã, pera, manga, aspargos, cereja, melancia, ervilha se enquadram nessa categoria de alimentos que também tem um potencial de fermentação alto. Por último, os polióis, que você encontra no xilitol, no eritritol, mesmo sendo boas opções de adoçantes, né? São adoçantes naturais que causam menos prejuízo à nossa saúde. Eles também têm esse grande potencial de fermentação e para algumas pessoas podem trazer um desconforto muito grande. Então aí, se você come aquele doce fit, aquele brownie fit feito com xilitol e sente que a sua barriga tá parecendo um baiacu, pode ter certeza que o que tá causando esse desconforto, de todos os ingredientes, o mais provável é o poliol, o xilitol
ou eritritol. Reparem a quantidade de alimentos super saudáveis que tem nesta lista. E mesmo assim, eles têm essa capacidade de fermentar demais lá na sua barriga e causar esse inchaço, esse desconforto. Contar pra vocês que quando eu comecei a me alimentar de forma saudável, eu substituí tudo que era açúcar por xilitol, eritritol e vi minha barriga ficando num excesso de gases, gente. A gente já tem intimidade suficiente pra isso. Que era insuportável, chegava a doer de tanto inchaço ali naquela região. Então você precisa rastrear quais são os alimentos que te causam esse tipo de sintoma, esse tipo de desequilíbrio. E uma dieta baixa em FODMAPs, com baixo teor de FODMAPs, deve ser acompanhado por uma boa nutricionista que vai garantir que você faça essa estratégia de forma adequada e atendendo todas as suas necessidades nutricionais, fazendo as substituições corretas. Agora vem a notícia boa. Isso não quer dizer que você vai ter que viver sem estes alimentos. Apenas restringir por um período para entender quais são os alimentos específicos dentro desta lista gigantesca que te causa algum desconforto. O protocolo baixo em FODMAPs costuma já ter resultados muito satisfatórios em 6 semanas. Então, por 6 semanas, você vai restringir esse grupo de alimentos e depois dessas 6 semanas, quando você com certeza já vai estar se sentindo muito melhor, você vai começar a reintroduzir estes alimentos um a um até entender quais funcionam para você, quais não funcionam. Então, reintroduziu uma ervilha, sentiu que ficou com gases, distensão abdominal, inchaço na barriga, pode desconfiar que seu intestino não esteja reagindo muito bem a este alimento. O problema não está em todos os alimentos dessa lista, mas você precisa passar por este período, esta fase de restrição um pouco maior, para ter a possibilidade de reintroduzir e entender os que funcionam para você. Talvez você seja essa pessoa que se alimenta bem e mesmo assim está sentindo esses desconfortos abdominais. Ou conhece alguém que passa por isso. Então já aproveita e encaminha este vídeo para quem precisa dessas informações. A causa número 2 é a má qualidade do sono. As noites de sono bem dormidas são subestimadas por quase todo mundo, mas vocês não imaginam o poder que isso tem. Para mim, está no topo da pirâmide de bons hábitos quando pensamos em qualidade de vida. Além de um sono de qualidade ser essencial para uma boa digestão durante o dia, ele também nos ajuda a regular os níveis de estresse e as nossas emoções. Sabemos que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então todas as emoções que sentimos, ele também sente. Então, muitos dos desequilíbrios do trato gastrointestinal estão relacionados com o que sentimos. Já viram casos da gastrite nervosa? Você fica muito ansioso e desenvolver uma gastrite, dependendo do nível da sua ansiedade e da frequência com que isso acontece? Tem total relação entre as duas coisas. Quando você dorme muito mal, come muito tarde, dorme muito pouco, com sono picado, o seu intestino também sente. Aumenta a sua permeabilidade intestinal, acontece um desequilíbrio das bactérias que povoam o seu intestino, aumentando o número de bactérias ruins e diminuindo o número de bactérias boas. Diminui a produção de ácido clorídrico no seu estômago, importantíssimo para a sua digestão, e também dos sais biliares. E todo esse conjunto de desequilíbrios pode resultar não apenas no inchaço da sua barriga, mas também em excesso de gases, diarreia, constipação, intestino preso e estômago alto. Olha a quantidade de coisas negativas que uma noite mal dormida pode trazer para sua vida. Se na sua dieta tá tudo certo, seus hábitos estão ajustadinhos, você tem uma rotina saudável e mesmo assim convive com desconfortos intestinais, além de avaliar o teor de FODMAPs na sua dieta, rastrear a qualidade do seu sono é essencial e apostar em boas noites de sono. Dormindo 7 horas por dia é a recomendação adequada para adultos, e se você conseguir dormir todos os dias até 10h30 da noite e dormir todos os dias no mesmo horário, acordar cedo no mesmo horário, ajuda bastante. Além de ajudar bastante a emagrecer, hein? Já fica essa dica aí pra você. Causa número 3 é a falta de exercícios físicos. Muitas pessoas hoje em dia associam as atividades físicas com os resultados estéticos, mas elas são muito mais que isso. Fortalecer seu corpo no presente aumenta sua autonomia no futuro. Os estímulos das atividades físicas, ir lá fazer sua caminhada, seu treino de musculação, sua corrida, independente do que for, estimula os movimentos do
nosso intestino, os movimentos peristálticos. O que são esses movimentos peristálticos do intestino? Esses movimentos, eles vão causando contrações no intestino, que fazem com que as fezes se desloquem, tenham uma digestão adequada e uma evacuação adequada também. Não usar o banheiro com a frequência adequada ou não digerir os alimentos com qualidade pode estar te gerando um inchaço abdominal com toda a certeza do mundo. As atividades físicas precisam ser uma prioridade na sua rotina se você quer que os seus órgãos funcionem de forma adequada, incluindo o tal do intestino. A causa número 4 é a falta de fibras e gorduras boas. Tanto as fibras da aveia, da chia, dos legumes, das verduras, quanto as gorduras boas do abacate, do azeite, do salmão, das carnes, são indispensáveis para sua saúde intestinal. Nos países nórdicos, onde os vegetais frescos não estão disponíveis o ano todo, o índice de intestino preso da população segue sendo baixo porque eles têm um bom consumo de gorduras boas. Então, muitas pessoas superestimam as fibras e esquecem das gorduras boas e continuam convivendo com o intestino preso. Ter estes dois nutrientes, fibras e gorduras boas, presentes na sua rotina alimentar, evita uma série de efeitos indesejáveis de um intestino que não funciona de forma adequada. A causa número 5 é a falta de prebióticos e probióticos. Os alimentos e suplementos probióticos têm uma série de bactérias boas que contribuem para que a sua flora intestinal seja povoada com espécies que tornam o seu intestino saudável. E os prebióticos alimentam essas bactérias da forma correta. Assim, essas duas coisas são essenciais para um intestino que funciona bem. Iogurte de boa qualidade, com poucos ingredientes, kefir, suplementação de probióticos com o auxílio de um profissional, kombucha, tempê, são formas de obter probióticos que você pode introduzir ao seu consumo para contribuir aí para sua saúde intestinal. Quanto aos prebióticos, que são aqueles que alimentam as bactérias boas do intestino, alcachofra, banana, ervilha, legumes, aveia são boas fontes. Neste ponto dos prebióticos e probióticos, só é necessário você se atentar porque grande parte deles se enquadram naquela categoria lá que a gente conversou no começo dos FODMAPs. Então não adianta ter probióticos e prebióticos se ao consumir estes alimentos você tem os efeitos indesejáveis da fermentação. Então você precisa rastrear quais alimentos não te trarão estes efeitos indesejáveis. Ajustando isso, os prebióticos e probióticos são muito bem-vindos na sua rotina. Causa número 6, consumo de alimentos inflamatórios. Existem alimentos que podem agredir o seu intestino, gerando assim uma inflamação intestinal. Essa inflamação ela é de baixo grau, mas a longo prazo pode trazer sérios prejuízos à saúde. Então, quanto antes você evitar este problema, melhor para a sua saúde como um todo. O inchaço abdominal pode ser um resultado do consumo exagerado ou do simples consumo do leite e seus derivados. Para aqueles que não têm a capacidade de digerir não apenas a lactose do leite, mas também as suas proteínas. Eu já expliquei neste vídeo do leite aqui no canal porque a maior parte da população é intolerante à lactose na fase adulta. E também expliquei porque as proteínas do leite podem ser inflamatórias para muitas dessas pessoas. Então a verdade é que se você sente algum tipo de desconforto ao consumir o leite e seus derivados, seja uma urgência para usar o banheiro, excesso de gases, diarreia, você não deveria estar fazendo o consumo deles. E outros alimentos que também têm esse caráter inflamatório e devem ser muito bem rastreados na sua alimentação para não trazer prejuízos ao seu intestino é o açúcar, o glúten, os alimentos industrializados, grande parte deles são incompatíveis com as nossas células, aqueles alimentos cheios de conservantes, emulsificantes, realçadores de sabor, gordura trans, tudo isso aos poucos vai agredindo a integridade do nosso intestino. Então você precisa se atentar. Consumir estes alimentos inflamatórios com alta frequência em grande quantidade, com certeza pode ser o fator que está agravando ou causando o seu inchaço na barriga. Estes alimentos devem ficar na exceção. A partir do momento que eles se tornam a regra, os desequilíbrios na saúde aparecem. A sétima causa
causa é o baixo consumo de água ao longo do dia e também em jejum. Quando a gente acorda, a gente precisa repor a água que o nosso corpo gastou em uma série de processos fisiológicos. Durante a noite é quando o nosso corpo coloca a casa em ordem e para muitos desses processos ele utiliza a água. É a água em jejum que acorda os nossos órgãos e também estimula aqueles movimentos peristálticos do intestino. Lembram que eu falei lá no tópico das atividades físicas? A água também é uma das formas de estimular estes movimentos. Bebendo água em jejum, a gente digere melhor os alimentos ao longo do dia. Além disso, a água é essencial para a formação do bolo fecal. Então você precisa consumi-la de forma adequada, pelo menos 2,5 litros por dia e 500 ml em jejum. Lembrando que esses 500 ml em jejum não entram no cálculo dos 2,5 por dia. Ela te ajuda demais a solucionar o seu inchaço. Para quem tem o intestino preso, na falta de água, se você não consome água ao longo do seu dia, o seu corpo vai puxar água de algum lugar e ele puxa do intestino. Então as suas fezes ficam ressecadas porque você não bebe água suficiente durante o dia. Seu corpo precisa puxar de algum lugar e puxa lá do cocô. Então beber água te ajuda também a não ter este problema. A oitava e última causa é a baixa acidez estomacal. A produção de ácidos no seu estômago é essencial para a digestão. A digestão começa na boca, então a gente também precisa mastigar muito bem para as enzimas que estão na boca já conseguirem agir, levar estes alimentos bem digeridos para o estômago, e quando esse estômago tem uma acidez adequada, a gente também consegue digerir com qualidade para seguir para o intestino. E você pode estimular a sua acidez estomacal através de alguns ácidos naturalmente presentes nos alimentos, como um shot matinal pela manhã, com limão espremido ou vinagre de maçã. A ordem é a seguinte: você acorda, raspa sua língua, bebe água em jejum e toma esse shot. Eu costumo fazer da seguinte forma: um limão espremido ou uma colher de vinagre de maçã, uma estratégia anti-inflamatória com cúrcuma, gengibre em pó e também uma estratégia antioxidante. Eu costumo usar o própolis verde alcoólico, que também já tem vídeo aqui no canal. Este simples hábito também evita uma série de problemas relacionados à má digestão, porque tomar esse shot ácido matinal te ajuda na digestão ao longo do dia, de todas as refeições que você faz a seguir. Bom, chegamos ao final do vídeo e eu te agradeço de coração por estar aqui e espero poder te ajudar através desse conteúdo riquíssimo que eu preparei com muito carinho, muito estudo para vocês. Então eu espero que essas informações sejam úteis para a sua vida, que você faça bom uso delas e resolva o seu problema de inchaço na barriga. E se você chegou até aqui, estou deixando o link da minha lista de espera de atendimentos nutricionais na descrição deste vídeo. Se você tiver interesse em se consultar comigo, corre lá para preencher as suas informações. É só clicar no link, preencher as suas informações e assim que a agenda estiver aberta, o que acontecerá provavelmente em março, entraremos em contato para agendar sua consulta. Vai ser um prazer te ajudar a conquistar a saúde e o corpo que sempre sonhou. Agora me conta aqui nos comentários se você sente a sua barriga muito inchada e se vai colocar em prática os pontos que eu elenquei aqui neste vídeo. Que o seu remédio seja o seu alimento e o seu alimento seja o seu remédio. Vamos ter mais cuidado ao escolher o que alimenta as nossas células e também o nosso coração, cultivando bons hábitos alimentares e sentimentos. E antes que eu me esqueça, se inscreva no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo, ative o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão. Assim que eles saírem, a gente te avisa se você tiver com esse sininho ativado. E me segue lá no Instagram, onde eu compartilho diariamente dicas sobre nutrição e hábitos saudáveis de uma forma muito mais próxima. Posto com muito mais frequência, respondo muitas caixinhas de pergunta e vai ser uma delícia ter você comigo por lá. Nos vemos daqui a pouco no próximo vídeo. Um beijo!